Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai continuar o estudo da obra Muito Além de Horizonte, de Jean Valjean, tá bom? Os recadinhos de todo o vídeo, tá? Esse daqui é a parte 9, antes de fazer os recadinhos, né? Vamos pontuar onde a gente tá, parte 9 aqui dos vídeos. Vamos estudar o capítulo número 12, Onde Falham as Religiões, tá bom? Os recadinhos de sempre, gente. Se você puder, curta, compartilha, comenta no vídeo, assim o YouTube espalha para mais pessoas os vídeos, mais pessoas vão ter acesso a esses conhecimentos. Assistir o vídeo não invalida de forma alguma a leitura original da obra, tá bom? Então, se você puder, faça a leitura original da obra. Se você quiser entender um pouquinho mais por que este aviso, vai na parte 1 de qualquer vídeo que eu gravo, qualquer livro, tá? Vai lá, parte 1 de qualquer livro. Antes de começar a falar sobre o livro, eu explico mais por que este aviso, tá bom? E o último recadinho se você for no meu canal, você vai na parte de playlists, e aí tem playlists organizadas por cada autor, tá bom? Então, eu quero estudar um livro de Osmar Barbosa, de Roger Botines Paranhos, de Jean Valjean, entende? Da Sandra Carneiro, vai lá na playlist que está organizado lá as obras, tá bom? Então vamos lá. Vídeo passado, vídeo de segunda-feira, a gente viu o Oriente e o Ocidente, né? E agora a gente vai começar num capítulo. Este capítulo eu acho, deixa eu ver. Agora a gente vai ter dois capítulos aqui que são capítulos de reflexão para nós, que é uma exortação, é um puxão de orelha que Jean Valjean vai dar para nós, mas que vai fazer total sentido, né? E é muito importante a gente entender as coisas, né? Então, este capítulo é Onde Falha as Religiões. Um problema de todas as religiões da Terra que as impede de evoluir, pois estão completamente voltadas para o passado. Entende? As principais mensagens de Jesus para a humanidade. Número 1, amai-vos uns aos outros. Redimiria toda a humanidade, se aplicada. Segundo, a existência não acaba na morte do corpo físico. Não estamos só, e não tem só essa casa do Pai. Terceiro, existia um Deus, Pai amantíssimo, que tudo nos dá sem nada pedir em troca. Quarto, ele veio à Terra para exercer a função de elo maior entre os que aqui vivem e o Pai Celestial, nos guiando. Quinto, retornaria para presidir pessoalmente as últimas etapas do processo de reciclagem da população do orbe. Então vamos refletir um pouco sobre essas anotações. Primeiro, essa primeira anotação aqui, que eu achei bem pertinente, e quando eu estava lendo a obra, eu olhei e falei assim, o pior que é mesmo, cara, o Jean Valjean tá certo nisso. Muitas religiões ficam olhando para trás. Muitas religiões ficam presas ao passado. Entende? Por isso que a gente tem como terceiro pilar do universalismo crístico estar aberto a aprender, a estudar espiritualidade, ciência, filosofia, com sabedoria, se abrindo para o novo, para aprender mais. Entende? Aí corrobora muito-se com isso. É o que? É se abrir para o conhecimento novo. É avançar, é olhar para frente. Cara, que mundo que eu vou construir? O que nós vamos construir? E não ficar olhando para trás no sentido de, não mas é que Jesus ensinou aquilo. Top, mas e aí? Não, é que Jesus ensinou aquilo ali. Não, a gente tem que evoluir, aprender mais. Entende? O que será que eu aplico hoje com aquele conhecimento lá de trás? Entende? O que será que aquele conhecimento filosófico tão relevante, trazido por Platão para nós, entende? Que nós precisamos aplicar hoje aqui ainda? Por que será que tem conhecimentos filosóficos milenares que estão atualizadíssimos? Porque a gente continua vivendo do mesmo jeito. E aquele antídoto para aquele remédio lá atrás, a gente continua tendo a doença hoje. Por isso que faz sentido esses conhecimentos. Tem, mas vê, a gente tá, em vez de a gente olhar, aprender com o passado, mas olhando para o futuro, a gente, e aí essa crítica que o João Valente vai dizer, que as religiões elas ficam lá atrás. Então, se você estudou comigo Vozes de Aruanda,
você vai ver que é claro, nós sabemos esse conhecimento já. Se você assistiu o excelente canal Espiritualidade com Pedro Augusto, ele já falou isso N vezes. Não é mais necessário rituais. Mas quantas religiões, quantas casas de umbanda, terreiros de umbanda, tendas de umbanda, ainda estão presos a ritual, 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 ritual. Mas, cara, a gente tem que avançar, entende? E aí quando a gente fica parado lá atrás, além da gente travar esse avanço, a gente vai ficar preso a coisas passadas. E aí isso faz sentido com aquele conhecimento que se a gente olha hoje a humanidade daqui, e a gente olha a humanidade na época de Roma antiga, muitos estão na mesma humanidade. A gente só atualizou o cara que queria ter todo o ouro do mundo, atualizou agora que ele quer todo o dinheiro do mundo. Entende? Quer todas as criptomoedas do mundo. Mas é o mesmo conhecimento de ganância. Entende? O cara que estava lá atrás vibrando com a promiscuidade, naquelas bacanal, aquela orgia, é o cara hoje em dia fazendo um monte de putaria hoje. É a mesma coisa, só atualizou que antes era sei lá, num lugar a céu aberto, e hoje em dia sei lá, num hotel, sei lá, entende? Uma casa. É a mesma coisa. Aí o cara vinha de charrete, hoje ele vem de carro. É a mesma coisa. Então você fala assim, por quê? Porque nós estamos olhando para trás, olhando para o mundo velho, doente, em vez de olhar para o avanço, em vez de olhar, pô, mas o que tem as coisas boas que vem nos ensinar? E aí, o João Valalan vai nos trazer esse ponto aqui, ó. As principais mensagens de Jesus para a humanidade. Então você está vindo aqui na parte 9 e estudou comigo a parte 8, você lembra, né? Justamente daquele ensinamento que João Valalan nos explicou, de que se gastou energia demais com testemunho de Jesus, do cristianismo, do que com os ensinamentos de Jesus. Então aqui, vamos dar uma mastigada nesses 6 principais pontos aqui. Desculpa, 5 principais pontos que João Valalan vai nos trazer do ensinamento de Jesus para nós. Primeiro, amai-vos uns aos outros. Redimiria toda a humanidade se fosse aplicado. Então aqui, ó, primeiro ensinamento que Jesus nos trouxe, que por sinal é o primeiro pilar do universalismo crístico, que por sinal faz total sentido, porque nós sabemos que Deus é amor. Então olha como tudo isso se amarra, olha como tudo se conecta. E olha o que Jesus vai nos dizer. Primeiro grande ensinamento de Jesus, amar ao próximo. Amar a nós mesmos. O amor, este verbo, essa energia, essa força. E é muito importante aqui. Não adianta eu vir aqui falar palavras bonitas de amor para você. Ai, nossa, o Cristo falou aquela palavra de amor tão linda. Se eu não vivo o amor. E lembrando, o nosso objetivo é amar a todos. Jesus não falou para nós assim, ama só a tua família consanguínea, porque essa humanidade primitiva, a gente ainda tem isso, né? A gente vai criando laços com quem tem nosso código genético, nosso código sanguíneo. Então, eu vim do meu tio, é meu tio, nossa, por ele, então eu tenho que me desdobrar. E o meu vizinho, que às vezes é um espírito que eu tenho uma afinidade enorme, não, mas é só meu vizinho. É porque a importância é o laço sanguíneo. Oh, coisa primitiva, né? Pelo amor de Deus, todo mundo filho de Deus. Todos nós, irmãos e irmãs, né? Então a gente tem que aprender a amar todos. Só que a gente não vai conseguir amar o planeta se a gente não está se amando primeiro. Se a gente não está amando quem está próximo a nós. E aí tem pessoas que vai ser mais difícil para nós amarmos. Mas olha como que Jesus vem nos falar que é amar a todos. Então a gente está buscando amar a todos. Será que as nossas atitudes estão alinhadas com esse objetivo? De espalhar amor, de amar ao nosso próximo? Então a gente já tem essa reflexão, a gente já tem esse aprendizado aqui para nós, né? Já, pá. E aí, olha o que o João Valalan vai nos explicar. Que se isso fosse feito, aplicado, redimiria toda a humanidade. Então olha isso, já no primeiro ensinamento, quando eu fiz essa observação, eu achei assim, não sei se é inacreditável esse ensinamento, não sei se a melhor palavra é essa, ou se é um ensinamento forte, assim, do sentido de, cara, era só a gente começar a exercitar o amor. Isso redimiria a humanidade. Imagina que mundo que nós teríamos, imagina como que isso ia curar as nossas doenças espirituais. Imagina, e aí, mastigando, refletindo sobre isso, eu fui lembrado que a gente estudou nos livros passados, nesse próprio livro, mas, por exemplo, no Carme e Compromisso, que a gente foi se debruçar mais sobre a questão, por exemplo, da Revolução Francesa,
para trazer essa base para a chegada do Espiritismo, e a gente viu que era 4 pilares: fraternidade, igualdade, liberdade e o amor. E qual foi o principal pilar que as trevas trabalhou para derrubar? E derrubou: o amor. Então até hoje a Revolução Francesa, 3 pilares. Não, eram 4. E a gente fala assim, gente, cara, olha que conhecimento forte para nós. Então olha a importância, aí vamos lembrar do que eu comentei na parte anterior, daquele conhecimento que o pastor René Kvitz, que é um teólogo, né? Ele vai nos ensinar dos primeiros cristãos. Então, quando lá no início do cristianismo, mas qual que é os rituais que vocês têm? Não sei, não, nenhum. Aí você pensa, pô, mas aí que religião mais fraca? Não, muito pelo contrário, é a força. Tem? Então, imagina se a gente tivesse realmente. E olha que legal, imagina se Jesus tivesse falado assim: não, vocês têm que construir um templo para mim, vocês têm que ter tais rituais, vocês têm que, sei lá, escrever uma doutrina. Ele tivesse deixado isso aí de regra. Cara, a humanidade, ele não deixou isso. A humanidade já ficou gastando um monte de energia de fazer templo. E faz igreja. Aí a igreja tem que ficar maior do que do outro. E aí tem que fazer a doutrina. E a minha doutrina é certa, a tua não é certa. E a gente já fica perdendo tempo com isso. E Jesus falou, isso, amar. Então, olha que ensinamento poderoso para nós. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, a gente não pode cair naquela armadilha do ego de, pô, é verdade, cara. Pô, que ensinamento bacana, show. E aí termina o vídeo, a gente vai e briga com o nosso próximo. Como é que a gente faz para a gente viver esse amor e tentar florar esse amor o máximo possível dentro de nós, para aí a gente conseguir semear para fora, para ajudar a nossa sociedade, ajudar os nossos parentes, ajudar nossos amigos, ajudar nossos vizinhos, ajudar as pessoas que estão na rua, ajudar aquela pessoa que está no mercado, está passando a comida que você comprou, que você nem sabe quem é, mas como passar o amor para ela. E esse amor não é ficar tentando, não, vou chegar na casa das pessoas e querer ficar botando goela abaixo, o que eu acredito. Não. Entende? Como é que a gente faz que essa pessoa sinta essa energia de amor? Como é que a gente faz para vibrar nessa energia do amor? Entende? Então a importância da gente exercitar e aprender o amor. Agora vamos ver o segundo ponto. Segundo ensinamento para nós. A existência não acaba na morte do corpo físico. Não estamos só. E não tem só essa casa do Pai. E aí, se você estudou comigo, o excelente livro Universalismo Crístico. Então você viu que o primeiro ensinamento que o João Vallan traz aqui é o primeiro pilar do universalismo crístico. Coincidência? Não, né? Mas, beleza. Qual é o segundo ensinamento que o João Vallan traz para nós aqui? Bom, existe vida além do corpo físico? Então tem reencarnação? Mas se tem reencarnação, o que acontece com meus créditos e débitos? Oh, quer dizer que existe uma lei do karma? Oh, a gente tem o segundo pilar do universalismo crístico aqui. Que coincidência de novo, né? Claro que não é. Então, olha, gente. E olha a importância desse ensinamento. Por quê? Porque a gente já sabe como os trevosos estão trabalhando ativamente para manter essa humanidade na ignorância, essa humanidade com essa visão de que só existe vida na Terra, que não existe vida espacial, e caso exista, demonizando aquilo ali. Que os alienígenas vão vir e vão arregaçar com todo mundo, e vão fazer um monte de maldade. Por quê? Porque eles estão vendendo essa imagem, e a humanidade vibra no mal. Eles falam assim, pô, se eu chego num país e quero explorar tudo, destruir, arregaçar, os caras vão fazer isso. Sim, existem espaciais que são muito trevosos. Sim, a humanidade que foi. Se tu estudou comigo a trilogia da revelação cósmica, tu viu o que foi acontecendo desde lá de Capela e a humanidade sendo degradada, até chegar aqui na Terra, que é o último planeta ainda. O resto já tá tudo limpo, tudo curado já. Então, sim, existem seres humanos muito complicados. Existem espaciais, porque nós somos da Terra. Se a gente vai daqui para Marte, lá nós somos espaciais, porque frente aos marcianos, que lá é o mundo local. Tem? Então, os trevosos querem isso. Para quê? Para dificultar ainda mais o nosso religar. Por quê? Porque o planeta é confederado. Então, nós temos grandes espíritos, grandes famílias espirituais de vários planetas que estão aqui ajudando a luz.
Então, se a gente se abre para esse conhecimento, a gente faz com que essa ajuda seja ainda maior. E a gente faz com que nossos atos, o nosso agir encarnados no plano espiritual se torne muito mais eficiente, porque nós estamos sendo uma ferramenta mais útil da luz, espalhando mais luz, aprendendo e evoluindo mais. Então vem essa frente dos trevosos de falar, não existe, só existe vida na Terra, só isso aqui. Não existe, ridiculariza quem acha que existe vida em outros países, em outros planetas, porque só tem vida aqui. Você fala assim, pelo amor de Deus, né? Tem. Então, olha a importância de nós nos abrirmos. E aí eu achei bem interessante, e até marquei aqui, tem o próprio Jesus vem falar, né? Há muitas moradas da casa do meu pai. E aí é interessantíssima essa reflexão, porque vai tudo do teu nível de expansão de consciência. Tem gente que vai ler isso daí e vai falar, ali, ó, Jesus estava falando que naquela época o pessoal achava que só existia ali o Oriente Médio, Palestina, Jerusalém, aquele mundinho ali. Eles não sabiam que existiam Austrália, que existia Japão, que existiam as Américas, né? Só existia aquele mundinho. É uma resposta certa para quem está com esse nível de fazer assim ficar mais fácil de entender. Para quem está com esse nível de visão. Aí você expande a tua consciência. Aí tu já sabe que existe uma vida espiritual. Opa, aí você fala assim: "Ah, então Jesus estava falando das colônias. Jesus estava falando das regiões umbralinas. Jesus estava falando das regiões espirituais." Ó, já expandiu tua consciência. Aí você expande mais tua consciência. Aí você começa a falar: "Não, pera lá. Existem os países, existem os continentes, existem as regiões espirituais e a vida nos outros planetas, e os outros universos, e as outras dimensões. Existe muito mais do que isso." Tá? Tô acompanhando o estudo com a Michelle do livro de Urântia. E os outros universos? E os super-universos? Ah, não é. Ah, então você percebe? O próprio Jesus já nos falou. Aí depende do teu nível de expansão de consciência para quanto que você entende do ensinamento do mestre para nós. Entende? Terceira vertente. Existe um Deus, que é o Pai Amantíssimo, que tudo nos dá sem nada pedir em troca. Então, olha que conhecimento interessantíssimo para nós. Existe um Deus. Não existe. Ah, mas tem vários deuses. Não existe. Só tem um. Só tem uma fonte criadora. Existem outros espíritos, outras entidades muito evoluídas, ou entidades que se caíram, como Javé, por exemplo, que está loucaço, né? Como a Vitória fala, o Javé loucaço, que são muito evoluídas, que começam a achar que são deuses, mas não são. Entende? Se você tiver contato a um espírito que tem 10 bilhões de anos de criação, por exemplo, ele vai ser muito mais evoluído que nós, mas muito mais. E aí, isso, mas é um espírito, é um deus. Não é um deus, não. É só um espírito muito mais evoluído. Entende? Imagina se a gente pega uma humanidade daqui de 2026 e leva lá para conviver com uma humanidade do século 3 de Jesus. Vai dizer, não, mas tem carro, tem nave, tem internet. Não. Isso traz aquele conhecimento, eles vão dizer, esse cara é evoluído? Porque, nossa, ele traz um dispositivo que ele conversa com o cara do outro lado do planeta. Uau! Nossa! Entende que evoluído é um deus. Não, cara, porque a humanidade primitiva Deus a várias coisas. Não, é só um espírito mais evoluído. Entende? Então só existe um Deus, um Criador. Entende? Que é, Jean Valjean vai utilizar essa nomenclatura do Pai Amantíssimo, né? Entende? Que é puro amor. E olha o que Jean Valjean vai dizer, que Deus é generoso demais, que tudo nos dá sem nada pedir em troca. Entende? Então olha esse ensinamento que vem Jesus nos ensinar, e aqui João Valjean está apontando como um terceiro grande ensinamento de Jesus para nós, né? Lembrando que nós estamos num capítulo estudando onde falham as religiões, então a gente tem esse terceiro ponto, que vai corroborar muito com o que a gente vê hoje. Muitas religiões com este olhar da troca, com esse olhar de, ó, tu paga aqui o dízimo, tu faz essa contribuição aqui, ó, que Deus vai te dar em dobro. Tu faz essa contribuição que Deus vai te dar em triplo. Ó, se for 13º agora, se tu fizer essa contribuição, ó, mas até hoje, Deus vai te dar 5 vezes mais, é a promoção. Pelo amor de Deus, né? Jesus já está nos falando que Deus nos dá tudo sem pedir nada em troca. Por quê? Porque Deus nos ama demais.
e porque Deus quer que nós tenhamos o máximo possível de ferramentas para evoluirmos o máximo possível. Como é que Deus seria essa fonte de puro amor se ele falasse, nossa, eu quero que o Cris evolua o máximo que ele pode. Ah, mas eu vou dar para ele só um lápis. Tá, mas o Cris está em 2026, ele precisa ter acesso à internet, ele precisa ter acesso a livros para ele poder estudar, para ele poder evoluir. Não, não, só um lápis que eu vou dar para ele. Não, mas o que ele vai fazer com um lápis? Ah, só um lápis. Mas tá, mas ele vai ter acesso pelo menos a aprender a escrever? Não, vai ser analfabeto, mas eu vou dar um lápis para ele. Vamos ver como é que tu vai evoluir, entende? Então, óbvio que Deus vai colocar o máximo possível de ferramentas nas nossas mãos para evoluirmos. Lembrando que não podemos esquecer que nós estamos inseridos no mundo físico, que está preso por um sistema maldito ainda de exploração, de escravidão. Tem, pode dizer, mas por que todo mundo tem amplo acesso às coisas? Mas as pessoas querem ter amplo acesso às coisas? Entende? Ou elas só querem enriquecer, às vezes, para fazer mais cagada ainda, entende? Ou a gente tem acesso, por exemplo, tem acesso à internet. Você pode ver um vídeo. Ah, mas eu não consigo comprar o livro. Mas você pode ver o vídeo, por exemplo. Entende? Ou você pode, às vezes, assinar um Kindle Limited, por exemplo, é R$20 por mês e vai ter acesso a todos os livros que tem lá. Todos os livros do Chico Xavier no Kindle Limited, no momento que eu gravo esse vídeo. Tem vários livros do Ercílio Matos, não sei se são todos, mas são vários. Por 20 pila por mês. Pode ler 200 livros por mês, se tu conseguir. Ah, mas 20 pila, não, mas é que aí ler é chato. Não. Mas eu vou pegar R$20 e vou comprar uma lata de cerveja, uma caixa de cerveja. São escolhas. Você tem R$20, mas aonde tu quer colocar? Então você vê, Deus está te dando os recursos para tal. Ah, mas e se Deus talvez me desse R$2.000? Pô, mas e se tu comprar R$2.000 de cerveja? Imagina que BO. Aí tu vai virar um alcoólatra. Imagina o BO que não dá. Tem? Mas não vou entrar muito nesse mérito. O mérito é, para a gente não desvirtuar o foco aqui, o mérito é esse ensinamento que Jesus nos deu de como Deus, o Criador, entende? O Pai amantíssimo, como João Valão nos fala, nos ama tanto e nos dá tudo de graça, sem nada em troca. Entende? Então, a gente ter este conhecimento para quê? Para não cair em armadilhas como essa teologia da prosperidade. Entende? Para a gente não cair nessa armadilha de falar assim, não, mas, pô, se eu quero evoluir, Deus vai permitir que eu evolua. Entende? Mas o que eu faço com essa evolução? Eu acho interessante essa coisa. Muita gente quer prosperar financeiramente, por exemplo. Mas e quantos estão utilizando essa evolução financeira para ajudar teu próximo? E quantos às vezes não caem na armadilha do ego de agora eu tô muito rico, pô, agora, nossa, agora eu sou fodão. Agora uau, agora não sei o quê. Agora... Tem quantos? Né? Então, a gente tem essa reflexão para nós. Que Deus nos dá tudo de graça em troca e não tem isso. Entende? E aqui, antes de finalizar esse terceiro ponto aqui, eu faço um convite a você de assistir um vídeo que saiu agora em fevereiro de 2026 do canal Nova Acrópole, da professora Lucelena Galvão, que o título é Filosofia e Economia, entende? É uma palestra dela de uma aula, né? Acho que de 1 hora, mais ou menos, interessantíssima. E aí eu trago para cá, para a gente fechar esse ensinamento de Jesus para nós, que o Giovanna vai nos trazer, onde ela vai dizer, e eu concordo 100% com ela, no momento que o dinheiro começa a ser o dono da coisa, no momento onde a gente não vai fazer as coisas em prol do coletivo, mas em prol do dinheiro, o que a gente tem. A saúde não está trabalhando para curar as pessoas. A saúde e a indústria da saúde, aqui bota a indústria farmacêutica, bota a indústria de hospitais, tudo, eles estão trabalhando para ganhar dinheiro. É muito fácil, você entra em qualquer relatório de investidor dessas grandes empresas brasileiras, internacionais, de plano de saúde, você vê que a lógica não é assim. Ter hospital vazio, dar o melhor atendimento para a pessoa ir uma vez só e não ir mais. Não. A lógica é, vamos abrir mais leito para mais pessoa doente para a gente lucrar mais. Mas quantas pessoas tem que estar doente para ocupar os leitos? Ah, muito bom, vamos encher os leitos e a gente cobrar o máximo possível pelos leitos, o máximo possível pelo plano de saúde. Aí tu vai nos relatórios da indústria farmacêutica, não, a gente agora fez um medicamento que a pessoa é de uso contínuo. Tá, mas será que não dá para pesquisar
um medicamento que cura a doença? Não, mas aí se curar, ela vai comprar uma vez só. Então a gente tem que fazer um medicamento de uso contínuo para a gente lucrar a vida inteira da pessoa. Então é o dinheiro ocupando o lugar que era para ser humano. Entende? E essa lógica vem para a fé. Eu já falei agora há pouco. Essa teologia da prosperidade. Então a gente não vai ter uma relação de amor com Deus. A gente não vai buscar ter essa relação de união com Deus, que nesse vídeo da professora Lucilena, ela vai falar que muitas pessoas não estão procurando a Deus pelo amor a Deus. Não estão procurando a Deus por querer se religar ao Criador. Mas estão procurando Deus para quê? Porque Ele vai dar o dinheiro. Então, na verdade, o foco é o dinheiro. Então, o foco é a prosperidade financeira. Assim, eu vou rezar hoje porque Deus vai me dar aquela Ferrari. Tá, mas eu estou rezando porque eu realmente quero me conectar a Deus para me alimentar com essa energia de amor, com essa energia positiva. Não, eu só queria Ferrari mesmo. Se Deus me der Ferrari, tô nem aí. Né? Que é aquele exemplo de muita gente que está bem, o cara está prosperando, a família dele está saudável, ele está saudável, está dando tudo certo no trabalho dele, ele está conseguindo os objetivos dele, alcançando os sonhos dele. Cadê a religião? Cadê Deus? Cadê Deus? Não a religião, cadê Deus? Ah, não tem. Não tem. Ah, não consigo agora ler um livro para eu aprender sobre espiritualidade, não consigo ver um vídeo de espiritualidade, não consigo ver palestra de espiritualidade. Mas aí, no momento que ele começa a ficar ruim, o filho dele ficou doente. Na hora ele lembra de Deus, agora volta a rezar. Nossa, eu vou até ler a Bíblia. Nossa, faz tanto tempo que eu leio a Bíblia. Eu não leio aquele livro espírita. Nossa, agora eu quero ler Ercílio Mais. Uau, agora eu quero ler esse livro de Rubens Saraceni. Esse livro novo de Sandra Carneiro. Nossa, essa nova obra de Osmar Barbosa, eu quero ler. Pô, aí tem que estar na dificuldade para lembrar de Deus. Então, resumindo, a pessoa não está efetivamente procurando a Deus. Ela está procurando a cura. Ah, o filho ficou bom. Show. Uhul. Joga fora os livros, joga fora tudo. Agora é aproveitar a vida. Pô, tem. Então, o que? Não entrarmos nessa lógica. E olha que Jesus vem nos ensinar. Que Deus nos dá tudo de graça, sem pedir nada em troca. Entende? E a gente ainda tem a questão ainda da meritocracia, né? Então, pô, você está trabalhando para ajudar uma pessoa, você está fazendo bem, então você vai ter méritos para isso. Entende? Que Deus é misericordioso, bondoso para conosco, né? Entende? Então a gente ainda tem essa camada de generosidade do Criador, então não tem que ter essa lógica de barganha, de comércio, de ficar de troca com Deus, fazer um escambo com Deus. Ó, Deus, eu ajudei meu vizinho lá, tá? Mas e aí, agora eu tenho que me encher o tanque do meu carro aqui, Deus. Pô, eu ajudei meu outro vizinho lá, então agora é o seguinte, quero trocar de carro. Esse carro aqui tá velho, vou pegar um carro novo. Não é essa lógica. Entende? Não é, né? Vamos ver o quarto grande ensinamento de Jesus para nós, que João Valjean focalizou para nós. Ele, que é Jesus, Jesus veio à Terra para exercer a função de elo maior entre os que aqui vivem e o Pai Celestial, nos guiando. Então, olha que interessante esse conhecimento para nós, de que Jesus não é Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito muito mais evoluído que nós, o nosso grande mestre, como ele fala aqui, nos guiando. Então, ele é nosso guia, uma referência para nós, um grande norte, né, de referência para nós, nos guiando, nos ajudando, trabalhando para nos ajudar. Entende? Para quê? Para nos religarmos a Deus. Entende? Então, resumindo, tem só Jesus? Não, existem vários outros espíritos de evolução, evoluídos trabalhando com o bem, trabalhando para nos ajudar. Peraí, mas esses outros espíritos? Então, pera lá, não existe só essa humanidade. Não. Não, mas existe mais? Sim, existe mais do que isso. Entende? Por isso que ele veio aqui na Terra para ajudar isso. Mas se ele veio para a Terra, e aí onde é que eu quero chegar com essa reflexão? Quero chegar no conhecimento da revelação cósmica. Então significa claramente, e é de ciência nossa, de que existe vida além da Terra, de que existem nossos irmãos de outros planetas, de outras dimensões, de outras galáxias, de outros universos. Entende? Jesus é um desses que veio para cá, para quê? Para nos religarmos a tudo isso. Para nos religarmos à fonte, né? Então, e a gente também pode fazer uma interpretação deste conhecimento de que não é para a gente ficar fechadinho nessas questões do mundo. E aqui do mundo eu estou usando uma linguagem evangélica, né? Essas coisas do mundo aqui, tá preso aqui nas coisas da matéria. Não. Jesus vem aqui nos ensinar justamente para a gente conseguir nos religar às coisas mais evoluídas, às coisas do Criador.
Então a gente não ficar aqui, tipo assim, a vida é uma só, vou viver só as paixões da carne. Não, existe muito mais do que isso. Porque existe a vida espiritual, existe o Criador, existe muito mais do que isso, né? E nos tirar dessa ignorância, nos tirar dessa visão medíocre de caixinha pequenininha, né? E o quinto ponto, retornaria para presidir pessoalmente as últimas etapas do processo de reciclagem da população do orbe. Então a gente já sabe, a gente viu isso daqui, a galera nos 140 anos decisivos já começando a preparar por quê? Com a chegada de Jesus. A gente já sabe que a gente já está nos 45 minutos do segundo tempo e a gente só não sabe quanto tempo é a prorrogação. Mas já estamos olhando ali o juiz já com o apito na boca para apitar e acabou o jogo. Okay? Então, não sei quando, né? A gente sabe da profecia que Jesus vai retornar no seu corpo, na sua forma espiritual, como um ladrão que chega à noite. Então a gente não vai perceber, vai ser, pô, aconteceu, tchau. Né? Mas já está acontecendo um processo de limpeza planetária desde os anos 50. A gente já está vivendo separação de joio de trigo. A gente já tem várias e várias pessoas recebendo suas marcas de exílio. Isso está acontecendo. Então, esse grande ensinamento de Jesus para nós, de que ele pessoalmente ele vai usar uma palavra aqui, né? Presidir, vai governar esse processo de limpeza nesse momento final. Então, se tem aquele raciocínio do tipo assim, mas nós estamos abandonados aqui, então será meio aleatório, não, é tudo feito organizado, certinho, e nós sabemos que Jesus, Sananda, tem acesso a todos os espíritos que estão neste planeta, nós sabemos disso. Nós sabemos que não tem um espírito que chega no planeta que não está chancelado por Sananda. Não tem nenhum espírito aqui na Terra, não importa se está encarnado ou não, que está aqui aleatório, que está aqui que Sananda não sabe. Sananda não tem. Ele tem total conhecimento de quem está aqui. Então, isso vem nos trazer esse conforto de que a coisa é feita organizada e com Jesus à frente. Então, não é um processo de limpeza espiritual, esse processo de renovação planetária, esse processo de transição, né? Nós estamos vendo o Apocalipse, esse processo de transição planetário não está sendo feito com os negativos à frente, do tipo assim, não, nós vamos explorar mais, nós vamos esmagar mais, nós vamos fazer mais maldade. Não. É justamente com a luz na frente, é justamente com Jesus à frente. Então, assim, como é que a gente melhora? Claro, a gente sabe, não posso mentir para vocês, que a gente sabe que nós vamos precisar de um caos para derrubar esse sistema e aí surgir este novo sistema. Entende? Então a gente está vendo guerras acontecendo. A ONU diz que em 2026 nós temos 100 guerras acontecendo simultaneamente. Então, se cada país é no mínimo um contra o outro, são 200 países que estão em guerra em 2026, no momento que eu gravo esse vídeo. Entende? Então, olha quanta gente guerreando ainda. Isso é muita dor, muito sofrimento. Mas é um processo de limpeza. Entende? As pessoas estão escolhendo aquilo, elas estão vibrando naquilo. Qual é que está vibrando na guerra? Não dá para ficar aqui, querido. Vaza, vai ter que ir embora. Entende? Mas aí nos traz este conforto que vai ter o processo de limpeza, vai ter o processo dessa nova terra morrendo, esse mundo de dor, de sofrimento, de exploração, de maldade, de arrogância, de soberba, de egoísmo, de individualismo, isso vai morrer. Entende? E vai surgir essa nova terra. Entende? E quem vai estar presidindo isso? Será que é um trevoso? Será que é um negativo de novo? Não, já sei. É as famílias que mais dominam o mundo lá. Vai ser os Rockefeller que vão estar à frente disso. Não vai não. Não vai não. Não, então eu já sei. É a família Morgan lá, do banco JP Morgan lá. Então eu já sei, o grande fundo de investimento da BlackRock. Não, não vai ser isso daí não. Quem está à frente é a luz. Quem está à frente é Jesus que está à frente. Então, olha que mensagem de conforto para nós. E mensagem de nos reafirmar no nosso coração, desse nosso compromisso com a luz, desse nosso compromisso com a espiritualidade maior, de nos tornarmos pessoas melhores. A gente vai estudar, ainda nesse livro, ainda nas próximas partes, eu não sei que parte, que nós vamos mergulhar da importância deste nossa evolução, do trabalho que nós fazemos para contribuirmos positivamente com o mundo. Que eu estou contribuindo? Se a gente parar para pensar, o que eu contribuo com esse objetivo numa nova Terra? Né? E aí, eu marquei aqui na observação uma provocação, que Jean Valjean vai falar nos livros, né?
o que os católicos edificaram de conhecimento nesses 2000 anos de catolicismo. Lembrando que durante muitos, mais de 1000 anos aí, a Igreja Católica era a maioria, pelo menos em um olhar global, né? Era a maioria que tinha hegemonia sobre o cristianismo. O que eles fizeram para edificar esses 5 pontos? E aqui eu não vou dar resposta, porque Jean Valjean não dá resposta no livro, justamente porque para fazer essa provocação, para que você sente, reflita e fale assim, o que eles fizeram? E aí eu vou adicionar, vou além do que está no livro. O que algumas religiões hoje em dia estão fazendo para edificar esses pontos? Entende? E vou além disso. Vamos olhar o que é mais importante, que é olharmos para nós. Temos esse olhar para nós. Nada adianta eu olhar e falar pro meu amiguinho, meu amiguinho ali está errando. Meu amiguinho ali está vacilando. Meu amiguinho ali tem que melhorar em tal ponto. Mas o que eu tenho que melhorar? Como é que eu contribuo com esses 5 pontos? O que será que é minha vida? O que será que eu dentro do meu trabalho, eu dentro da sociedade que eu vivo, eu dentro da minha cidade, dirigindo para ir para o trabalho, eu dentro da academia que eu frequento, eu dentro da minha religião, da minha igreja que eu participo, o que eu contribuo com cada um desses pontos? Eu. E aí nos convida, Jean Valjean, que com essa pergunta ele vai nos convidar a fazermos essa reflexão. Entende? O que a gente está trabalhando em cada um desses pontos, né? E aí, aqui, Jean Valjean agora vai fazer uma crítica pesada sobre os espíritas que estão ortodoxos e fechados para o novo, repudiando obviedades como os espaciais, como a vida em outros planetas. Fato de alguns terem transformados aspectos da vida em questões espíritas, dificultando a difusão desses conhecimentos. A codificação tem de ser dada amorosamente a todos que desejarem como instrumento de elevação e melhoramento pessoal. Todas as religiões vividas com amor levam a Deus. Tem muito mais do que o espiritismo. Entende? Então, nesse ponto, Kardec vai ter críticas duras e a gente vai estudar, eu acho que no próximo capítulo, entende? Sobre isso, de que como muita gente sabe que muitos espíritas são reencarnações de católicos extremamente engessados por aquela coisa. Então, um cara que na vida pregressa dele católico, que adorava santos, em vez de adorar Deus, adorava santos, ele vem vida espírita e continua com os mesmos modos operantes, só que agora eu adoro o meu mentor, entende? É o meu guia. E aí Deus, não, Deus está em segundo momento, o primeiro que eu mais amo é o meu mentor. Só assim não, né, cara? Pô, o primeiro tem que ser Deus. O teu mentor é um cara que está te ajudando com amor, com carinho, mas Deus é a prioridade, né? Então o Jean Valjean vai fazer essa crítica aos espíritas como questões óbvias, como ele vai, que eu marquei aqui nessa observação, como a vida em outros planetas. E aí Jean Valjean vai nos explicar um conhecimento que tem espíritas que não acreditam que existe vida em outros planetas. Espíritas que falam assim, a vida é só na Terra e no plano espiritual, deu. Você fala assim, tá, mas existe uma colônia como Aruanda. Não. No máximo, colônia é nosso lar. Por que Chico Xavier nunca falou de Aruanda? O Chico Xavier não falou de Aruanda, não existe Aruanda. Tá, mas o novo vem. Robson Pinheiro já nos falou sobre Aruanda e fica aqui a recomendação para você dar a leitura maravilhosa desse livro. É uma trilogia, mas você pode ler eles independentes, que é o livro Cidade dos Espíritos. Tem um livro de capa verde, Robson Pinheiro, acho que Pai Benedito, se eu não me engano. Não, Pai Benedito, desculpa, Ângelo Inácio. Cara, uma obra maravilhosa. Tu vai ler aquele livro e fala assim, cara, eu quero ter frequência para vir em Aruanda. É maravilhoso. E, não, mas não aceito porque só vem só o que tem Chico. Esse cara não pode, porque. E essa crítica dura que o Jean Valjean vai dizer, dessas religiões que dificultam a evolução, entravam a revolução. A evolução humana faz com que essa evolução fique cada vez mais difícil, mais lenta, porque fala, não, eu não acredito, eu não aceito. Aí você, não, mas eu quero aprender, eu acho que faz sentido. Tem que existir coisas mais do que nosso lar. Porque tu vai ver nosso lar, isso mostra muito bem no filme, como isso mostra também no livro, que nosso lar, tu vê um umbral do nosso lar. Nosso lar tinha muros de proteção com a região umbralina. Então, resumindo, é uma colônia de ajuda, mas é uma colônia ainda ligada aos espíritos.
ainda um nível baixo, entende? Não é assim, existe com certeza colônias muito mais avançadas, entende? Então, a gente não pode ficar nesses conhecimentos fechados. E aí por isso que Jean Valjean vai nos dizer assim, ó, todas as religiões vividas com amor levam a Deus. Então, e eu gosto muito, Jean Valjean fala muito isso, em vários palestras já vi ele falando. Cara, mas eu gosto muito do catolicismo, me identifico demais. Se você está vivendo os ensinamentos de Jesus, se você está buscando ser uma pessoa melhor, e você dentro da igreja católica, você está evoluindo moralmente e sendo o melhor católico que você pode. O melhor católico não é o cara bitoladaço que vive tudo que a igreja quer na risca, não. O melhor católico é o cara que realmente está vivendo o que Jesus nos ensina dentro daquela caixinha da igreja católica. Então é um cara católico que todo mundo vai dizer, pô, esse cara aqui tá vivendo amor mesmo, pô, esse cara aqui é bacana, esse cara tá vivendo humildade, esse cara tá trabalhando as suas questões individuais, né? Nossa, então ele tem raiva, ele tá buscando trabalhar, não ser um cara mais raivoso, pô, largou a bebida graças à igreja católica, pô, não bebe mais, não fuma mais, e não se droga mais. Cara, maravilhoso, vai mudar o mundo. Tem, que é o que ele vai falar, por isso se for feito com amor, se vai ser maravilhoso. Porque o problema não está nas religiões, o problema está no humano primitivo, inferior, ignorante por outros interesses, ainda que usam a religião para N motivos. Tem. E aí a gente não pode cair nessa armadilha. Entende? Então as religiões têm que nos ajudar, como eu falei mais cedo, porque a gente tem o passo de evolução. Elas têm que ajudar o máximo possível para que esse passo seja ainda maior, para que a gente evolua ainda mais, se cure ainda mais. E aí essa observação essa observação final que eu fiz aqui nessa parte, que é, ó, tem muito mais do que o espiritismo. É uma informação forte para nós. Por quê? Porque tem muita gente no espiritismo e acha que acabou. O cara fala assim, não, o espírito consolador chegou, o espiritismo deu. Tu fala assim, não, mas tem mais? Eu falo, não, não, é só o espiritismo. Tá, mas aí dentro do espiritismo você tá aberto ao novo dentro do espiritismo? Não, não, eu só leio Chico Xavier. Porque Chico Xavier é Bezerra de Menezes também, tá? Porque são os médiuns que eu aceito. Os médiuns que já está socialmente aceito. Como médiuns realmente da luz. Tá, mas e os novos médiuns? Não, não, é só isso. Ah, tá, mas aí quando é que você vai aceitar o que Robson Pinheiro tá trazendo? Ah, não, só talvez daqui a 100 anos, 200 anos, quando Robson Pinheiro já tivesse sido consolidado como um trabalhador da luz, entende? Osmar Barbosa, por exemplo, também, né? Ercílio Mais, aí eu aceito. Agora não, não aceito, porque é só espiritismo, entende? Você fala assim, não, né, mano? Pô, não, né? Tem que ter mais. Tem que se abrir para mais. O espiritismo não é o final. Aí você está escutando esse vídeo, se você está acompanhando o meu canal aqui, aí você fala assim, ô, Cris, espera lá. Mas você tá falando isso daí porque tu é universalista. Então o universalismo é o final? Não, não é. Aí você fala, pô, Cris, mas como assim não é? Claro que não. Vamos lembrar qual é o terceiro pilar do universalismo crístico? Estarmos abertos ao novo, estudando sempre, uma fé raciocinada, entende? Aberto ao novo. Tu acha que o universalismo crístico é o final? Mas nunca, porque nós temos muito mais para aprender. Ah, não, Cris, já sei. O final é a revelação cósmica, que é o que mais moderno nós temos. É o mais novo que nós temos de conhecimento da espiritualidade. É? Não, não é. É o mais novo, sim, isso é o mais novo, mas não é o último, não é o final. Porque nós temos muito mais para aprender. Por exemplo, a gente não sabe o que é o mundo depois do mundo celestial. A gente consegue, e a gente tem conhecimentos, até o mundo regenerado. E depois? Depois que você vai evoluir, um dia você vai chegar no nível de arcanjo, eu também. Estamos trabalhando para isso. Cheguei no nível de espírito puro. Não tenho mais maldade, não estou mais na roda de Sansara. E aí? A gente não sabe. Como é que é um mundo desse? A gente não sabe. Então, significa que tem muito mais. Entende? Então significa que aqui a revelação cósmica ainda é um conhecimento fresquinho, novo para nós. Entende? É um conhecimento novo. Mas ao final, nunca temos muito mais para seguir adiante. Então temos que se debruçar sobre o Espiritismo? Sim. Temos que, como o Jean Valjean vai falar, temos que explicar, ensinar o Espiritismo com amor, com carinho, para quem está aberto para tal. Então, nossa coisa de que nós vimos que isso é um conhecimento
um pré-requisito que Jesus pede de nós, para a gente não impor sobre o outro a nossa verdade. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, né? Mas temos que ensinar o novo para quem está aberto para tal, mas entendendo que o espiritismo, que a Umbanda, que o budismo, que a revelação cósmica, que nada disso é o final. Temos muito a mais. Não, mas o meu irmãozinho, ele era católico, ele despertou e ele consegue entender até o espiritismo. Da Umbanda para cima ele não aceita, tudo bem. Mas que ele se abra até o espiritismo, estude tudo, mas tenha a ciência de dizer assim, olha, cara, eu não consigo acreditar que existe vida em outro planeta. Não acredito. Tudo bem. Mas você está trabalhando para ser o melhor ser humano que você puder? Nós vimos ali o primeiro momento. Primeiro grande ensinamento para nós de Jesus, né? Amai-vos. Então você está aprendendo a amar a si, ao próximo, a Deus? Tua relação com Deus é uma relação de amor, uma relação de filho para pai, de filho para mãe? Ou é uma relação dessa troca? Ah, não, é de troca. Pô, não tá errado, tem que botar as coisas certas. Mas sempre tendo aquela coisa, não, mas esse é o final, não. Mas às vezes eu não entendo. Por exemplo, eu não entendo de matemática pura, avançada. Se eu for ver uma dissertação de um doutorado de matemática aplicada, muita coisa eu não vou entender. Meu conhecimento de matemática, cálculo 1, geometria analítica, álgebra linear, vai até ali. Não consigo aprofundar em álgebra linear, aprofundar em geometria, quilômetros e quilômetros do que estudou, é só o básico. Mas eu sei, opa, eu sei que tem mais do que isso. Ah, Cris, mas você consegue explicar? Não, não consigo explicar. Não consigo explicar um espaço vetorial 8D para você. Mas eu sei que existe. Sei até fazer a conta. Mas não sei. Mas existe o nono? Com certeza. Existem infinitos espaços vetoriais? Com certeza. Ah, Cris, mas me bota uma aplicação. Não sei qual é a aplicação de um espaço de 800 dimensões. Mas existe. Então, você vê, está aberto ao novo. Nesse momento, a gente, por exemplo, a gente não consegue entender Deus. Porque nós estamos encarnados, nós estamos muito atrasados ainda. Mas com certeza temos mais conhecimento para avançar ainda mais, para entendermos ainda mais a plenitude de Deus e do seu trabalho e da sua obra. E não se fechar. Essa é a grande sacada. Não se fechar, estar sempre aberto ao novo e trabalhando em prol dessa evolução, desse progresso. Né? E aqui a última observação que eu fiz deste capítulo ainda é que Kardec precisou criar uma religião. Ele não queria criar uma religião, não era o plano da espiritualidade. Antes dele encarnar, ele criar o espiritismo, ele precisou disso para se proteger de pressões de grupos poderosos ligados ao catolicismo e ao protestantismo daquela época na França. Tem? A ideia era ter o conhecimento aberto para todos, sem as caixinhas da religião. Então você vê, Kardec ia trazer o espiritismo, nós já sabemos, a gente já estudou em capítulos anteriores, partes anteriores aqui dos vídeos, que o plano era 7 livros da doutrina e ele aprofundando o conhecimento espacial. Conforme ele foi vendo uma grande dificuldade de se aceitar o conhecimento espiritual maior dos espaciais, né, esse conhecimento cósmico, ele deixou para o futuro o conhecimento cósmico. Ele falou, cara, isso daqui a galera não vai conseguir entender. Então isso daqui deixa para o futuro. No futuro o pessoal vai ensinar isso para a humanidade. E aí a gente viu que ele não conseguiu ainda fazer os 2 últimos livros. Um sobre a lei kármica e um sobre a reencarnação. Tem? Então, e aí ele teve, e a gente entendendo isso, a gente vê que ele teve muitas pressões de grupos da época, como aqui o João Alain vai nos explicar, dos católicos e dos protestantes. E você já está acompanhando comigo, você viu que lá como é que é o nome dele? Lá, o Pestalozzi, né, que estava lá fazendo o seu trabalho na luz, de trazendo uma nova maneira de ensinar, de educar as pessoas, né? Uma nova forma pedagógica de unir aquele conhecimento que tinha naquele momento muito essa mistura da religião com a educação das escolas, né, religiosas, de unir o conhecimento católico e protestante. E aí os seguidores de Pestalozzi que estavam lá trabalhando junto com ele, tendo reuniões, estando próximos a ele, não conseguiam entender o que ele ensinava, de ficar discutindo teologia. Não, isso aqui o católico tá certo. Não, aquilo lá o protestante tá certo. Não, ficavam discutindo isso em vez de entender que era para unir a galera.
Então tem coisa que vai se jogar fora porque está errado e tem coisa que vai se absorver porque é o certo. Entende? E a gente vê aqui de novo, nesse ponto, João Valanos trazendo isso. Então, Kardec não ia trazer religião, porque era para ser uma coisa aberta e faz total sentido, não faz, meus irmãos? Ser uma coisa aberta para quê? Para ser acessível a todos. Não ser uma coisa elitizada, que aconteceu aqui no Brasil, quando o Espiritismo ganhou tração aqui e foi ganhando força, naturalmente a galera aqui começou a se elitizar o Espiritismo. Por isso que teve a Umbanda. Porque o cara começou a utilizar palavras difíceis, e aqui é um local que só frequenta pessoas da alta cúpula, né? Tanto que eu já escutei muito isso, que a religião dos ricos é o Espiritismo. Inclusive, até uma vez eu vi um cara falando sobre isso, que ele vai dizer que o rico, ele gosta é tão bom ser rico, é tão bom viver sendo rico, tudo, que ele criou uma religião para si, que é o espiritismo. Para quê? Para ele vai viver N encarnações como rico. Né? Eu vi com essa crítica a respeito de uma pessoa ateia, e aí até falta um conhecimento dela para entender o que é o espiritismo, né? Mas no cerne da questão eu entendo a crítica dessa pessoa. Porque vai dizer assim, não, então tu não vai morrer e ir pro inferno, porque tu é rico. Pô, mas Jesus disse que o rico não passa no buraco da agulha. Não, isso a gente esquece. A gente cria uma nossa religião que nós vamos ficar reencarnando para sempre, só como rico. Ai, como é bom. Porque a minha vida é tão boa que eu quero viver essa vida 10 anos. 10 encarnações com essa vida. Tem mais essa crítica dessa pessoa ateia. Faltou um conhecimento do espiritismo para entender melhor as coisas, né? Mas é esse ponto. Então você vê, aí o cara se elitiza. Não, a religião não, a religião é para todo mundo, cara. Principalmente para quem é mais pobre, porque quem Jesus veio para ajudar quando estava encarnado é justamente quem estava mais doente, entende? Porque o rico, ele está muito doente. Muitos ricos estão extremamente doentes, só que eles nem estão se abrindo ao conhecimento. Então, sabe, a luz não vai alcançá-los. Por quê? Porque eles não querem. A luz está lá louca para ajudá-los, mas eles não querem, entende? E o pobre está sofrendo mais, ele busca mais essa ajuda da luz, por isso que ele vai tendo essa ajuda. Entende? Então, olha como é que são as coisas. O conhecimento tem que estar aberto para todo mundo. Entende? Então é por isso que fica aqui o elogio a grandes médiums que nós temos na atualidade de trazer psicografias maravilhosas para nós, extremamente acessíveis. Tu vai ler um livro de Osmar Barbosa, tu vai ler um livro de Robson Pinheiro, tu vai ler um livro de Ercílio Mais, tu vai ler um livro de Sandra Carneiro, tu vai ler um livro do Vanderlei de Oliveira, o Rubens Saraceni, o Roger Bottini Paranhos, o Norberto Peixoto, para citar alguns aqui. Cara, é uma linguagem extremamente fácil, que todo mundo consegue entender. E esse é o objetivo, para quê? Para que todo mundo tenha acesso ao conhecimento. De nada adianta a gente falar, mas eu sou espírita. Nossa, eu vou no centro espírita, eu recebo passe. Aí eu li 25 livros de Chico Xavier. Se fica uma coisa elitizada, entende? É justamente, tu leu 25 livros, maravilhoso, cara. E quanto que tu tá conseguindo ensinar desse conhecimento para as pessoas? Da maneira que elas entendam, entende? Então explicando, assim, mas a vida é uma só, eu vou ser porra louca, eu vou beber, eu vou fumar, vou me drogar. Só assim, não, cara, não faça isso, existe mais. Não, mas eu não sou espírita. Tudo bem, mas existe mais, entende? Aí a pessoa, pô, mas será que existe mais? Mas o que é esse mais? Pô, então se eu emitir uma dívida, eu vou ter que pagar essa dívida. Pô, mas eu não quero emitir dívida, eu não quero, poxa, tá difícil, mas de ficar emitindo dívida, sabe? Então tentar já ensinar as coisas, adaptando as pessoas, adaptando a linguagem, mas para quê? Para ser acessível, entende? E até a pessoa fala, nossa, que bacana, cara. Pô, que legal, eu conheci vocês. Pô, você é uma pessoa tão legal, fala coisa tão legal. O que você ensina? Ah, eu sou espírita, eu sou um bandista, eu sou católico, eu sou evangélico. Pô, que bacana, eu quero ir conhecer a tua igreja, eu quero aprender mais sobre isso. Aí fechou, porque é uma maneira correta, a pessoa tá vendo, pô, que bacana. Porque você é um exemplo com as suas atitudes, com as suas ações. O pastor Ed Renekiewicz, ele fala, eu concordo 100% com ele nisso. Ele fala assim, para você identificar um cristão, não é pela camiseta, não tem que estar com uma camiseta com a cruz dizendo assim, sou cristão. Isso não me identifica como cristão. O que me identifica como cristão são as minhas ações. Quando alguém olha e fala assim, nossa, uau, pô, como esse Cris aqui, pô, ele falou aquilo aí e viveu aquilo ali. Pô, que bacana. Aí sim eu sou identificado como um cristão. Aí a pessoa vai dizer, pô, Cris, mas você teve essa atitude aqui de perdão, pô, que legal, pô. Você não tá com ódio, com mágoa, com rancor, não. Tô muito mais livre, porque eu me libertei. Emiti o perdão. Pô, que bacana, então é mais leve perdoado que ter o mágoa, rancor, muito mais leve. Pô, aí eu mostrei que eu sou um cristão. E aí,
na minha atitude, no meu exemplo, aí a pessoa, pô, que bacana, então eu quero aprender mais sobre essa questão de perdão. Quem ensina a perdoar? Pô, vamos aprender aqui que Jesus nos ensina. Entende? Então, a gente fecha aqui o capítulo número 12. Nossa, deu quase 1 hora de vídeo. Esse capítulo foi um pouquinho grande, né? Escapou um pouquinho do objetivo de um vídeo de 30 minutos. Mas a gente tá vendo que essa obra aqui, que são capítulos muito extensos, né, meus irmãos? Mas muito interessante para a gente aprender bastante coisa, refletir bastante coisa. A gente, nesse capítulo, viu essa reflexão, esse puxão de orelha, essa exortação da espiritualidade de Jean Valjean para nós sobre aonde as religiões falham. No vídeo de sexta-feira, próximo vídeo que vai upar no canal, de estudo, né? Porque antes do vídeo de sexta tem o Evangelho no Lar na quinta. A gente vai ter o estudo do capítulo 13, onde falham os homens. Então agora, aí no capítulo 13, Jean Valjean aqui no 12, deu esse olhar crítico e importante, desse olhar sobre as religiões. Agora ele vai ter esse olhar crítico sobre nós, homens, o que nós estamos fazendo. É muito fácil apontar o dedinho para a igreja católica lá, apontar o dedinho para os evangélicos, apontar o dedinho para a FEB, sei lá. Mas e eu? O que eu, como indivíduo, como ser humano, estou fazendo para contribuir com uma construção do novo mundo ou não? Mas isso é tema para o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até a próxima.